Ô, Ju, e você comentou sobre crenças. Você poderia falar para nós o que é uma crença e como eu identifico uma crença limitante em mim? Olha, é algo assim muito interessante a gente pensar, não? Pri, crença limitante, o próprio nome já diz, é alguma crença que te limita de alguma Sim, coisa. Então, eu tive um atendimento recente, muito interessante, sim. antes de entrar de explicar o que era crença, que a pessoa falava assim para mim, a pessoa queria construir um negócio muito próspero, né? E chegou para mim, por um motivo X, e a gente foi trabalhar para esse negócio começar a andar. E aí eu falei assim, mas o que te impede de ter tudo que você deseja hoje? Aí a pessoa, tempo. Eu falei, tempo? Então vamos, por que tempo? Então vamos saber para que está te servindo o tempo, né? E aí eu fiz o trabalho de crença, tipo assim, tirei essa ideia de tipo, eu só consigo as coisas com o tempo, e aí eu substituí, né, pela consciência do Criador, que tempo não existe, que tempo é relativo, que ele pode conseguir as coisas com mais facilidade, com mais rapidez no tempo dele. E aí foi feito todo esse trabalho, depois no final eu perguntei, o que te impede de ter tudo isso que se deseja? De nada. Sim. O tempo a gente faz, né? Aí na hora eu fiz assim, Sim, ah, yes! Eu falei, ai, eu ele preciso ler. conseguiu. Então, o que é uma crença? Sim, Crença é qualquer informação que a gente introjeta dentro da mente. Desde quando a gente é pequena, até no útero da nossa mãe, né? Desde quando é pequenininho, a gente dá o exemplo de até antes dos 7 anos, que a criança não tem a consciência formada, e ela é praticamente. A Havaiana fala que a criança vibra em teta, o tempo todo ela está absorvendo isso, tá ali. Minha mãe fala que é absorvendo. um DVD Sim, ligado, ela está absorvendo informação. sim, E aí a criança entende com a cabeça de criança. sim. Então, o que acontece? Bebê, vamos usar o exemplo do bebezinho. O bebezinho, ele chora. A mãe demora 5 minutos para levar a mamadeira para ele. Ele pode ser que ele entenda que aquilo é um abandono. Isso, sim, sim. Né? Então, ele introjeta aquilo lá, ele já está aprendendo. Coisas que a gente escuta de cuidador, dos pais, coisas que a gente assiste, desenho também. Tudo isso vai entrando ali, vai formando as nossas informações, o nosso programa da mente. Sim. E isso interfere na nossa vida adulta. Então, vamos dar um exemplo. Criança que escuta o tempo todo, não precisa nem ser criança, tá, gente? É que sempre muito comum começar na infância. Mas se a gente vive a vida ouvindo, por exemplo, que dinheiro é difícil, que a vida você tem que lutar o tempo todo, que eu preciso apanhar para aprender, sabe? Esse tipo de crença, Sim, você vai viver a vida achando que a vida você tem que lutar, que as coisas são difíceis, que o dinheiro é muito difícil de conseguir, né? A crença que o dinheiro é coisa muito comum. Então, isso, com certeza. crenças são informações, experiências que você vive e que você absorve aquilo como uma verdade. E crença tem muito a ver com seus valores também. Por isso Sim, que não é tem crença que não é fácil você tirar. Tem crença que não adianta você tirar, porque aquilo está te servindo de alguma coisa. Está te servindo como segurança para alguma coisa, sim, sim. né? Principalmente crença de coletivo. É muito interessante, não, Ju? Tem a questão da família, que você ouve o seu pai ou a sua mãe, os seus irmãos, e também tem a sociedade, tem a escola, aí tudo te influencia e você ouve constantemente, parece que é a verdade absoluta. E você sair dessa bolha e pensar e questionar por si mesmo é um desafio, porque aí você precisa buscar esse autoconhecimento. Então, às vezes as pessoas não nem conseguem identificar ainda as crenças limitantes, né? Exato. E isso é importante que você falou, Pri, porque, Sim, principalmente crença de coletivo, porque o que acontece? A gente se liga a essa crença e isso, introjeta isso como forma de segurança, como forma de sim, pertencimento. sim, Porque se você pensa diferente, pensa lá, ó, assim, ó, deixa eu entrar um pouco para a neurociência. sim, O nosso cérebro, ele é um órgão que ele não quis desenvolver muito igual às outras partes do nosso corpo. A gente carrega a crença de ancestral lá no homem da caverna. E o que sim, acontecia com o homem da caverna quando ele andava sozinho? Era extremamente perigoso. Ele tinha que andar em grupo, como sim, segurança, né? E a gente trouxe isso até hoje. E essa questão do pertencimento, a gente associa muito a questão da segurança. Né? sim, Então, é muito sim, desafiador você falar para uma pessoa assim,
Ah, larga de acreditar, por exemplo, um núcleo familiar. Ah, para de Isso. pensar igual eles. Na hora você vai falar assim, jamais, porque se eu pensar diferente, eu não vou mais pertencer. Não vou deixar de honrar, respeitar. Tem muito Exatamente. isso, né? Sim. Exatamente. Então, existe crenças que tá tudo certo você ter, que realmente vai te ligar àquela família, que vai ligar aos seus valores e tá tudo certo. Mas E quando ela quais são começa a te essas limitar, crenças, Ju? Quais são essas crenças que tá tudo certo você ter, para a gente conseguir trabalhar essa consciência nossa e de falar assim, poxa, será que tudo que eu penso, a forma que eu ajo, tá sendo assim desafiadora para mim? Será que eu tô no caminho certo? Você pode trazer uma luz para nós aqui? sim. Pri, eu sou de uma família italiana, né? Sim, Italiano gosta muito de sentar na mesa para comer. Isso é um valor e uma crença que eu tenho e eu vou carregar o resto da minha vida. sim, E esse tipo de crença, de tipo, é gostoso sentar com a família para comer, ter isso, aquele almoço, aquele povo falando alto com a mão, beleza, é um sim, valor que eu tenho. Isso me impede de me crescer profissionalmente? não, Não. Isso impede de eu ter um relacionamento feliz? Não. não, Isso impede de eu ganhar dinheiro? Não. Então não me limita de nada, sim, né? Crença, assim, por exemplo, vamos voltar para a família italiana, que não pode cortar macarrão, né? De cortar jamais, meu Deus do céu, né? É uma crença que me limita de alguma coisa? Não, gente, eu só não quero cortar macarrão. Então não me faz diferença, entende? entendo, Só mantém o entendo, meu valor. Agora, crença assim, ó, por exemplo, eu preciso lutar na vida sempre, tudo é sim, difícil, isso. dinheiro é sujo, eu só posso. Geralmente, quer ver? Deixa eu ver. Geralmente, crença assim, eu não posso casar depois dos 30, depois de 40 eu não posso ser mãe. Sabe umas crenças que o povo Sim. sabe da gente? É aquela sensação, um sentimento que você pensa sobre algo e você acha que só tem um caminho, só tem uma escolha. Tudo que você não consegue expandir, eu acho que te limita, né? É Exatamente. uma crença Então, limitante sua. como que você detecta uma crença limitante, né? Isso, Respondendo. sim, Pega a sua vida. Tá do jeito que você sonha? Tá do jeito que você deseja? Você, assim, acorda grato e dorme muito contente uma noite perfeita de sono? Todos os dias? O que está faltando? sim. Geralmente, puta, mas eu queria tanto ter um carro melhor, só que eu acho que é tão difícil conseguir. Opa, por quê? Né? Interessante, Jô. Sim, começar a Então, por analisar. exemplo, o meu trabalho, eu não aguento mais o meu chefe, gente. Eu quero chegar lá, eu quero matar a cabeça dele, eu não aguento mais. Por que você não muda de emprego? Porque eu não posso. Por quê? Opa, por que você não pode mudar de emprego? Porque se eu sair, eu nunca mais vou conseguir outro. Olá, crença. Olha, sim. Você Algo entende? melhor, né? E é tão interessante a relação do emprego que eu falo por experiência minha. Eu fiquei quase 12 anos trabalhando numa empresa e por vezes, eu fiquei pensando, nossa, eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com autoconhecimento, passava na minha cabeça. Aí vinha aquele pensamento, aquele sentimento assim, poxa, Priscila, se você sair desse emprego, você não vai arrumar um emprego tão bom igual esse. Tem convênio, você chega cedo em casa, aí foi numerando. Aí eu adiava, 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 até que chegou um momento que eu estava assim, sabe, ou vai ou não vai. Aí depois que eu saí, eu olho para trás e falo assim, gratidão por tudo que eu conquistei, que foi maravilhoso, maravilhoso. Nossa, é interessante que o convênio para mim era muito importante, que eu trazia no emprego assim, ter convênio me traz segurança. Eu posso ir no Exatamente. médico a qualquer momento. Aí depois que eu saí desse emprego e eu tenho um convênio do meu companheiro, nossa, faz muito tempo que eu não vou no médico. Olha para você ver como que a cabeça da gente é. Assim, não, a gente tem que ficar aqui, porque e se eu ficar doente? E aí? Vai pensando tanta coisa. E eu saí, eu tô bem, fazendo o que eu gosto, conversando como eu gosto de conversar com as pessoas, aprendendo muito. Eu falei assim, poxa, foi um aprendizado, mas gratidão por tudo que eu conquistei
mas eu quero conquistar Beijo, muitas outro coisas tchau. mais. Sim, exatamente. Mas é bem Mas, assim, Jô. sim, eu tive uma história mais ou menos nesse sentido, Sim, porque eu, para me tornar terapeuta, também foi um desafio gigante. Por quê? sim, Eu vim de uma família de o pai é concursado, a minha mãe era professora, e todo mundo era aquele, sabe aqueles empregos estáveis, que você fica sim, 40 mil anos na mesma empresa? E sim, eu fui a única que falei, não, quero chutar o balde, quero trabalhar com terapia, que para todo mundo era coisa de doido, era um negócio sim. completamente instável, e eu tive que trabalhar essas crenças em mim, Isso, exatamente. né? De Com certeza. insegurança, de medo de não dar certo. Sim, E é uma coisa que, assim, é que para mim foi meio que empurrão, né? Eu tive que fazer. Eu tive sim. que ir ao A nível. vida chacoalhou você, né, Jô? Foi para ser terapeuta também foi outro chacoalhão. Então, assim, Sim, sim, eu não tive tempo de pensar, ai, gente, peraí, deixa eu fazer um plano de carreira. Não, eu tive que. E sim, eu tive que me deparar com essas crenças, né? E principalmente de segurança. Crença de segurança é muito comum. E quem não quer sim, se sentir seguro, sim, com né? certeza. Mas Sim, a gente sempre põe a nossa segurança em alguma coisa externa. E tudo que é externo é passageiro. com certeza. Emprego, a mesma coisa. Emprego Mesma CLT, coisa. mas um dia a empresa pode quebrar, Sim, você pode não conseguir mais, enfim. Tá tudo aqui dentro, sabe? É tudo coisa da nossa cabeça. Porque se a gente, aí é um aprendizado meu, tô falando, mas para mim foi super desafio. foi, Porque eu com tive que certeza. aprender a confiar no Criador, a confiar na espiritualidade, né? E não é fácil, gente. Não é. Tipo, começa a chegar boleto, você fala, não, eu tenho que confiar, eu tenho que confiar, tem que confiar, tem que confiar, e de repente as coisas dão certo, é um desafio. Sim, E imagina para quem veio da ciência, né? Que nem eu. Então, foi um aprendizado e tem sido muito intenso.